um cerco que durou 51 dias, realizado pelo FBI e que resultou em mais de 80 mortes, depois do barracão simplesmente ser reduzido a cinzas. Hoje eu vim falar pra vocês o caso do cerco de Waco. Olá pessoas, sejam muito mais bem-vindos a esse canal. Esse canal fala sobre casos criminais todo sábado a partir das 10 horas da manhã. Então se você caiu aqui nesse canal de paraquedas, eu ainda não sei o que está fazendo aqui, ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal aqui embaixo, deixe seu like. E caso você já seja inscrito aqui no canal, seja muito mais bem-vindo a mais um vídeo, deixe seu like, compartilhe para seus amigos, comente para caso você queira que eu traga algum caso criminal que eu vou anotar e tentar trazer o mais rápido possível. Mas hoje eu vim falar para vocês um dos casos, assim, mais um caso de seita. Eu amo casos envolvendo seitas e, tipo assim, eu quase que criei um negócio aqui no canal de que todo mês de novembro tem casos de seita, o mês todo. E é o mês praticamente preferido meu porque eu amo ver casos envolvendo seitas. Não porque, né? Não porque não seja algo macabro, mas sim porque é algo curioso, como que essas pessoas simplesmente decidem largar boa parte de sua vida para simplesmente viver algo que não condiz muito com a realidade. E foi praticamente isso que aconteceu quando rolou o cerco de Waco. É uma história bizarra envolvendo uma seita, não uma seita satânica, uma seita, tipo assim, religiosa. E todo esse cerco aconteceu contra o ramo davidiano em 1993. O ramo davidiano, ele era meio que uma extensão da igreja, ou seja, eles acreditavam na igreja, mas acreditavam principalmente na parte apocalíptica. E isso a gente vê muito acontecendo com as outras, com várias religiões, com várias seitas mundo afora, que é praticamente isso. As pessoas entram ali pensando que vão ser salvas de uma seita, salvas de um apocalipse. Mas assim, é um caso que envolve muita coisa, principalmente da parte do governo dos Estados Unidos. E a gente vê meio que uma coisa, como pode dizer? Tipo assim, a gente vê a interferência dos... Principalmente, acho que é muito difícil a gente ver alguma interferência do governo dos Estados Unidos ou qualquer outro governo em criação de seitas ou coisa assim, mas nesse caso houve, e quando aconteceu, tipo assim, desenrolou em muitos debates. Mas enfim, chega de enrolação, chega de blá 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 e sem mais delongas, simbora pro vídeo de hoje. Como eu disse, o ramo davidiano, ele meio que era um braço, vamos dizer assim, da igreja que a gente conhece. Mas ele surgiu principalmente pela inquietação de alguns membros da igreja adventista do sétimo dia. Victor Houltef, que meio que foi o criador desse ramo davidiano, ele acreditava que a igreja ela estava se desviando demais dos ensinamentos bíblicos e de como a religião ela deveria ser pregada. Fora também que ele acreditava que a igreja ela não estava interpretando certamente as profecias bíblicas. E em 1929, esse mesmo cara, o Victor, escreveu um documento chamado A Vara do Pastor, onde ele meio que falava sobre as suas ideias que a igreja deveria seguir, que as pessoas que iam à igreja deveriam seguir. Ele praticamente fez uma nova Bíblia e todas essas coisas, todo esse documento continha meio que algumas instruções de como as pessoas deveriam ser conduzidas para que um novo governo teocrático fosse comandado, fosse liderado. E claro que esse novo governo deveria ser comandado por uma pessoa que era meio que inspirada no rei Davi. Tanto que Houltef começou a acreditar que esses davidianos, essas novas pessoas que acreditavam nas ideias dele, deveriam se separar desses adventistas comuns porque eles sim estavam pensando certo. Em especial, ele começou a meio que fazer algumas interpretações de 3 livros da Bíblia, que era o Isaías, Daniel e Apocalipse. Então ele meio que começou a montar toda a sua ideia, toda a sua base nesses 3 livros sobre algumas interpretações de como viria o Apocalipse e como os dias e os meses se seguiriam antes desse Apocalipse acontecer. E esses davidianos começaram a acreditar que eles meio que colocariam um reino de paz na Terra antes de Jesus voltar. Ou seja, eles acreditavam sim que Deus voltaria para a Terra, para o Apocalipse, mas que antes disso acontecer, eles meio que tornariam a Terra em um lugar de paz. Seria muito bom se isso acontecesse. Porém, como a gente já sabe, muitas dessas coisas, muitas dessas seitas começam a se ver como os verdadeiros evangelhos, os verdadeiros pregadores da palavra de Deus. E isso, obviamente, aconteceu com eles, tanto que eles começaram a falar que as outras igrejas, tanto os adventistas, batistas, católicos,
eram pessoas corrompidas. Porém, em 1955, Victor Houltef morreu e a sua esposa Florence Houltef meio que começou a ser a manda-chuva daquela seita. Ela manteve o foco dessa seita nas profecias e tanto que em 1959, 4 anos depois, ela deu uma data exata para o Apocalipse. Toda essa história do Apocalipse, a data final do Apocalipse, fez com que eles comprassem todo esse grupo que já tinha aumentado muito depois dessas profecias que a Florence lançou. Eles compraram terras em Waco, no Texas. Esse local se chamou Monte Carmelo, em uma referência a um monte bíblico. E foi nesse monte que o grupo começou a se isolar cada vez mais para se preparar para o fim dos tempos. Quando a data da profecia que a Florence deu em 1959 passou e meio que assim ninguém morreu, várias pessoas começaram a duvidar dela, começaram a sair do grupo, e toda essa liderança que a Florence tinha meio que foi diluída e várias pessoas começaram a querer pegar essa liderança do grupo. E todo esse ramo davidiano começou a se dividir demais, embora ainda esse Monte Carmelo fosse o local espiritual, várias pessoas tentaram meio que abdicar a liderança. E cada um praticamente tinha suas visões diferentes sobre como os davidianos eram e como esses davidianos deveriam seguir. E é agora, depois que eu expliquei praticamente essa origem do ramo davidiano, e é agora que vem o personagem principal dessa história, que é o David Koresh. Vernon Wayne Owell nasceu em 17 de agosto de 1959 em Houston, no Texas. Sua mãe era Bonnie Sue Clark, que tinha apenas 15 anos quando Vernon nasceu. Seu pai, Bob Wayne, que tinha por volta dos seus 20 anos de idade, se separou da mãe de Vernon, quando ele ainda nem tinha nascido. Isso porque esse Bob, ele encontrou uma outra adolescente para se relacionar. Vernon, então, passou a viver com a sua mãe, nunca conheceu seu pai, porém a sua mãe começou a se relacionar com um cara bastante agressivo e alcoólatra. Foi então que em 1963, a mãe de Vernon decidiu largar esse cara e também abandonar o seu filho de apenas 4 anos, junto com a sua avó materna, a mãe dela. Sua mãe retornou quando Vernon tinha 7 anos de idade, isso porque ela já tinha se casado novamente, dessa vez com um carpinteiro, e com esse carpinteiro eles tiveram um filho em 1968. Vernon descreveu a sua primeira infância como sendo uma infância muito solitária, e disse, assim, meio que por alto, que ele havia sofrido estupro de garotos mais velhos quando ele tinha apenas 8 anos de idade. Ele abandonou a escola devido às suas notas serem muito ruins, mas depois ele descobriu que tinha dislexia. Mas antes disso, ele já foi estudar em uma outra escola para pessoas especiais. Mas desde cedo, o Vernon ele tinha uma forte ligação com a Bíblia. Ele sempre buscou meio que se inspirar em várias figuras e histórias da Bíblia. Ele até mesmo começou a buscar ser uma pessoa como Jesus e também o rei Davi. Já na adolescência de Vernon, todo esse interesse começou a se transformar talvez em um fanatismo, já que ele começou a se intensificar ainda mais nos estudos bíblicos e também a afirmar que ele recebia visões de Deus. Então ele começou a meio que procurar vários grupos religiosos que buscassem, que dessem a ele ainda mais aprofundamento nas palavras bíblicas. Mas aos 19 anos, o Vernon se relacionou com uma adolescente de por volta dos seus 15 anos que engravidou. Exatamente. E foi também por volta desse mesmo tempo foi também por volta desse mesmo ano, mais ou menos, que ele começou a frequentar a igreja de sua mãe, que era a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas vamos dizer assim, né? Nessa igreja, ele começou a se aproximar da filha do pastor, dizendo a ele que ele recebia visões de Deus, que ele e essa filha do pastor deveriam se relacionar. O pastor meio que deu um pé na bunda dele, falou que não era para ele procurar a sua filha, que isso não tinha nada a ver com Deus. Enfim, não era para procurar a filha dele. Apesar do pastor não aprovar essa relação e até mesmo advertir o Vernon sobre essa aproximação, ele ainda assim tentava se aproximar da filha, e quando o pastor começou a descobrir isso, ele expulsou o Vernon da congregação. Já nos seus 20 e poucos anos de idade, ele decidiu que deveria se tornar meio que um missionário, então ele começou a viajar pelos Estados Unidos, a pregar em várias igrejas, e foi então que por volta de 1980 que ele descobriu o ramo davidiano.
Foi então que em 1981 ele decidiu se mudar para Monte Carmelo, onde ele começou a se intensificar e a se relacionar ainda mais profundamente com todas essas questões que o ramo davidiano pregava. Ou seja, ele encontrou ali algo que ele queria. Quando Vernon chegou ao ramo davidiano, esse grupo estava sendo meio que liderado pela Lois Holden, que era uma profetisa que assumiu o grupo depois da morte de Victor Houteff e logo assim que também a Florence veio a morrer. Vernon começou a ter uma certa relação bem estreita com Lois, tanto na parte religiosa quanto também na parte pessoal. Não se sabe se eles tiveram meio que um caso, mas assim, eles se tornaram bem amigos, amigos bem próximos. Mas essa aproximação começou a meio que dar ciúmes em alguns membros da seita, incluindo o filho dela, que era o George Holden, que meio que era o próximo sucessor depois que a Lois morresse. Ele começou a ficar achando que esse cara iria roubar o que era dele de direito. Em 1983, Vernon começou a se auto-intitular profeta e mais ou menos nesse mesmo ano, a Lois permitiu que o Vernon começasse a dar várias pregações para esse grupo, o que novamente causou bastante controvérsia entre aqueles membros. Aparentemente, o grupo que já estava no Monte Carmelo tinha algumas armas e quando o Jorge começou a se sentir muito intimidado, ele pegou a maior parte do grupo e meio que decidiu expulsar o Vernon do Monte Carmelo sob a mira de uma arma. Quer dizer, de várias armas. Ele, o Vernon e também alguns membros que apoiavam a liderança dele. Foi então que Vernon e mais 25 seguidores fixaram-se em Palestine, no Texas, a mais ou menos 145 quilômetros de Waco, onde eles viveram sob algumas condições bem difíceis, em ônibus, em carros abandonados, ou seja, eles estavam à beira de um colapso, praticamente. Isso aconteceu durante os 2 próximos anos dessa vida dele. Porém, esses 2 anos não foram de todo mal para o Vernon, já que ele começou a recrutar bastante gente para o seu grupo, incluindo gente da Califórnia, Reino Unido, Inglaterra, Austrália, Israel. Ou seja, ele viajou também para esses lugares. Ou seja, toda vez que ele viajava para esses lugares, ele trazia consigo ainda mais pessoas. E aí que começa a parte da seita, vamos dizer assim. Já que durante esse grupo em Palestine, o Vernon começou a falar e a afirmar que ele era o profeta, que ele tinha sido enviado por Deus e qualquer relações familiares ou relações anteriores deveriam ser cortadas e que todos deveriam seguir o exemplo de Vernon. Sua lógica era praticamente que se alguém precisasse depender de alguém, que dependesse dele, antes dele do que de outra pessoa. Isso para que as pessoas ficassem ainda mais vulneráveis à sua manipulação. Um dos ex-membros desse grupo deu a seguinte afirmação sobre o Vernon durante essa mesma época, abre aspas. Nesta época, ele já havia começado a divulgar a mensagem que ele próprio era o Cristo, proclamando que ele era o Filho de Deus, o Cordeiro que poderia abrir os 7 selos. Lois Holden morreu em 1986 e por volta também dessa mesma época, ele começou a pregar que a poligamia era a verdadeira forma de viver, mas a poligamia apenas para ele, já que anteriormente ele pregava que apenas a monogamia existia, ou seja, era um para cada um. Depois ele começou a pregar que para ele mesmo a poligamia dava certo. Foi então que em 1986, Vernon dormiu com uma garota de 14 anos e depois dessa dormida, ele a tornou a sua segunda esposa. Foi então que por volta de agosto desse mesmo ano, o Vernon começou a dormir com uma outra garota menor de idade, irmã da sua primeira esposa, que tinha apenas 12 anos. E no mês seguinte, o Vernon meio que despirocou da cabeça de vez, já que ele mesmo começou a falar, a pregar que ele deveria ter 140 esposas. 60 dessas esposas seriam as suas rainhas e 80 dessas esposas seriam as suas concubinas. Esse direito ele interpretou do Cântico de Salomão. Vernon começou então a construir um novo pregamento, uma nova palavra, vamos dizer assim, toda baseada no casamento de sua segunda esposa, dizendo que ele deveria fazer isso já que
a sua casa, com essas 140 pessoas, deveriam ser a casa do rei Davi. E de acordo com essa nova doutrina, a segunda esposa de Vernon deveria ter uma segunda filha, e essa segunda filha deveria se casar com o primogênito dele, que se chamava Cyrus. Contudo, essa segunda esposa não pôde conceder essa criança, e foi então que ele meio que descartou ela e começou a focar toda a sua atenção na esposa mais nova dele, que era a irmã de sua mulher, que tinha apenas 12 anos, lembrando disso. Um ex-membro dessa seita disse que o Vernon começou, com essa nova doutrina, começou a dar meio que uma desculpa, talvez fosse uma desculpa de que ele pudesse dormir com qualquer menina, independente se ela já fosse casada com um membro da igreja dessa seita ou não, enfim, ele deveria dormir com qualquer mulher. Mais tarde, ele foi preso junto com alguns de seus seguidores após supostamente começar um tiroteio, mas eles foram liberados. E agora que vem toda a parte da mudança de nome de Vernon para o David Koresh. Por isso que eu tava falando de Vernon, mas daqui pra frente eu vou falar sobre Vernon no lugar de David. Quer dizer, vou falar David no lugar de Vernon. O Vernon mudou o seu nome para David Koresh em 1990 com a justificativa de que o David era meio que uma ligação com o Davi, o rei Davi, e Koresh era meio que uma transliteração hebraica de Ciro. Ciro era um rei, Ciro o Grande era um rei e também era muito ligado a Deus. Ou seja, David e Koresh era praticamente Davi e Ciro, dois caras grandes da Bíblia. Quando ele adotou esse nome Koresh, esse sobrenome Koresh / Ciro, ele meio que começou a se interpretar, a falar que ele era como o Ciro, que libertou vários judeus da Babilônia. Ou seja, ele se via praticamente como um grande libertador. E agora que vem a parte bem pesada desse caso, que é a pedofilia. Já sobre essas acusações de pedofilia, David Koresh disse que ele era inocente daquilo, porém foi descoberto alguns documentos e alguns também ex-membros, fora também que a mídia dava bastante atenção para ele, falando que sim, havia registros de que ele tinha abusado sexualmente de menores de idade. Também foi mostrado que ex-membros diziam que ele podia dormir com qualquer mulher, independente da idade, desde que tivesse um certo consentimento entre os dois. Tanto que em 1993, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos meio que mostrou alegações de que sim, havia abusos sexuais de menores de idade. Fora também que há relatos de que ele era o pai de mais ou menos 15 crianças. Todas essas crianças meio que vieram de praticamente menores de idade ou pessoas que, tipo assim... Ai, é bizarro, cara, pensar nisso. Mas assim, todas as acusações de pedofilia não seguiram muito em frente, já que aconteceu algo muito perturbador em 1993. Ou seja, as acusações de que ele era um pedófilo meio que não passou muito. Embora já sabemos que ele era, assim, um cara bastante filho da puta. A história pro lado do ramo davidiano começou a pegar fogo, embora seja uma metáfora muito ruim de se fazer, mas foi quando a agência do Departamento dos Estados Unidos começou a dar certa atenção para o ramo davidiano, já que eles começaram a descobrir que talvez tinha algo de muito ilegal em tudo isso daí. Dentro dessas operações secretas do Departamento de Justiça, meio que descobriu que tinha alguns agentes infiltrados ali, e quando essa notícia meio que explodiu, várias pessoas da mídia começaram a achar que aquilo ali tinha algo de errado, sabe? Fora também que denúncias feitas por fornecedores vindos de fora das seitas e também ex-membros dessa seita começaram a dar esses depoimentos de que havia armas ilegais dentro daquele lugar. Ou seja, isso praticamente não passava a ser mais uma seita, e sim uma milícia. Fora também que a investigação em si começou quando se descobriu-se que provavelmente eles estavam modificando essas armas para poder fazer pistolas, armas automáticas. O que é ilegal você fazer
nos Estados Unidos se você não tiver uma autorização prévia. Ou seja, você não pode modificar uma arma se você não tiver uma autorização, independente de qualquer modificação. É praticamente você não poder modificar o seu carro se você não tiver uma autorização do Detran. É o que acontece lá. E junto com essa preocupação com as armas, relatos de abuso físicos, mentais e também sexuais começaram a explodir, começaram a vir à tona para a mídia. Outra preocupação muito grande era uma coisa chamada suicídio em massa, já que o David Koresh estava em Monte Carmelo já sob liderança, já que ele havia matado o então filho de Lois, então ele estava liderando o Monte Carmelo e ele meio que pregava as doutrinas apocalípticas e que eles estavam se preparando para o fim dos tempos. Ou seja, junto com eles viverem em um local muito isolado e também terem essa política de isolamento e pregações sobre apocalipse, começou a surgir bastante ideia de que eles estavam planejando um suicídio em massa. Foi então que no dia 28 de fevereiro de 1993, agentes do escritório de álcool, tabaco, armas de fogo e explosivo realizaram uma missão até o rancho de Monte Carmelo. Mas eles foram surpreendidos quando, ao chegarem no local, meio que se depararam com um culto fortemente armado, já que havia vazado uma informação de que aquele ataque aconteceria. Houve então um intenso tiroteio que durou por volta de 90 minutos, deixando 6 pessoas mortas, envolvendo membros do FBI, e também várias dezenas de pessoas feridas, de ambos os lados. Foi então que, após a morte dessas pessoas que participavam do FBI, o FBI tomou conta do complexo, fez um cerco que durou 51 dias. A estratégia desse cerco resultava em praticamente várias negociações com David Koresh, falando que ele deveria se render, que nada aconteceria com ele, ou seja, eles estavam fazendo uma séria negociação com David Koresh. Porém, o David ele já estava ferido desse primeiro tiroteio e ele estava começando a pender, dizendo que talvez ele se renderia. E apesar dessa inicial disposição sobre se render, tudo mudou no dia 23 de março, quando nenhum membro dessa seita decidiu sair do complexo. Ou seja, com esse fracasso na negociação, o FBI decidiu intensificar ainda mais o cerco. Eles cortaram luz, água, bueiro, sabe? Cortaram qualquer comunicação vinda de fora, qualquer mínima comunicação vinda de fora, cortaram do complexo de Monte Carmelo. E foi então que na manhã do dia 19 de abril de 1993, o FBI lançou gás lacrimogêneo no complexo. Foi então que nesse mesmo dia, por volta de meio-dia, começou um incêndio e esse incêndio ganhou grandes proporções, já que tinha bastante coisa ali inflamável, deixando 86 pessoas mortas. E todas essas 86 pessoas mortas praticamente faziam parte do ramo davidiano, ou seja, as pessoas, mulheres, crianças e até mesmo o próprio David Koresh morreu nesse incêndio. E é claro que conforme esse grande acontecimento começou a rolar pela mídia, várias pessoas começaram a criticar o FBI pela forte dura que eles estavam dando nessa seita, sobre negociações, sobre o porquê dos Estados Unidos, o porquê do governo dos Estados Unidos ter que intervir nesses casos, já que praticamente não estava surtindo efeito, pelo contrário, faria as coisas piorarem. Esse debate ainda está meio que em ativa, vamos dizer assim, já que existem seitas sim hoje em dia, e muito se fala sobre talvez o governo intervir nessas seitas. E, enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E, novamente, é um debate muito forte, é um debate muito complicado de vocês fazer sobre questões de seitas religiosas. Porque é difícil você falar que não, a minha religião é a certa, ou seja, aquela ali está errada. É meio complicado de você entender. Mas olha, é um caso bastante complexo, é um caso bem doido também. Mas esse foi o vídeo e até semana que vem para mais um caso de seita criminal. Tchau, tchau.